Procedimento operacional, alvenaria estrutural, bloco de concreto, PO 23. Documentos de referência, NBR 15961, execução de alvenaria estrutural, NR 18, condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, projeto de alvenaria estrutural e projeto de arquitetura. Materiais utilizados: argamassa industrializada, bloco estrutural de concreto, cimento, grout, tela galvanizada para amarração e caixinhas de luz. Equipamentos utilizados: andaimes metálico, caixote de plástico, carrinho de mão, colher de pedreiro, bisnaga, misturador de massa, martelo, nível de bolha, linha de nylon, serra-copo, prumo de centro, prumo de face, régua de alumínio com nível a laser, trenas metálicas e EPIs, capacete, bota, protetor auricular, cinto de segurança. Condições para início do serviço: o piso deverá estar limpo e desimpedido, isento de poeira, materiais soltos, pregos, pontas de aço sobressalentes e materiais estranhos depositados sobre a laje. Os arranques de armadura devem estar posicionados na laje. A equipe de obra deve quantificar os blocos utilizados por pavimento, considerando a produção diária, para que se armazene no pavimento apenas a quantidade de blocos que será utilizada no dia. Execução de marcação da alvenaria. Após a execução da alvenaria da primeira laje, utilizando os eixos estabelecidos pelo topógrafo e marcados no gabarito, a obra deverá fixar na armadura da viga, nas duas extremidades do eixo, o ferro de transferência para sua locação, em um alinhamento próximo ao eixo demarcado no gabarito. Fixado este ferro, a obra lançará o prumo de encontro ao ponto do eixo do primeiro pavimento. Após obter o ponto exato do eixo, o mestre de obra deve demarcar com o corte o ponto onde passará o arame de eixo. Os eixos principais de referência devem ser identificados no piso por meio de linha de nylon ou arame. Sua conferência de esquadro deve ser realizada por triangulação. O mestre de obra ou o engenheiro deve verificar o esquadro de todos os eixos por meio de triangulação. Não há tolerância para desvios nessas medidas. Início da marcação. Definir a posição dos blocos de canto a partir dos eixos principais, tomando como referência o projeto de marcação. Após a marcação dos cantos externos, assentar os blocos dos cantos internos com base nos eixos dos blocos de cantos externos, já assentados com a ajuda de uma linha esticada. Execução da elevação da alvenaria. A argamassa de assentamento deve se preparar respeitando as instruções de amassamento. Utilizar sempre os misturadores e a quantidade de água especificada pelo fabricante. É recomendado que a argamassa seja aplicada com canaleta, bisnaga ou desempenadeira apropriada, formando cordões de cerca de 15 mm de diâmetro dos dois lados do bloco e as juntas verticais da alvenaria devem ser preenchidas no momento do assentamento. A cada fiada assentada deve-se verificar o prumo, a planicidade e o nível. Atentar para a utilização dos blocos com janela de visita nas colunas a serem grauteadas, seja na primeira fiada como na fiada intermediária e última fiada. A amarração entre as paredes deve sempre ocorrer através de intertravamento ou com o auxílio da tela galvanizada de malha quadrada. Elevar a alvenaria até a altura do respaldo intermediário. O respaldo intermediário deve ser executado por meio de blocos tipo calha. Nesse momento, devem-se ser limpas as colunas de grout através das janelas de inspeção. A última fiada deve ser executada em blocos tipo calha. Deve-se repetir todo o processo de limpeza e preenchimento das colunas com grout, conforme o procedimento seguido para os trechos das colunas imediatamente abaixo.
dando assim uma continuidade às colunas. Grauteamento. Deve-se retirar cuidadosamente, através das janelas de visita, todo o material estranho presente no fundo dos vazios verticais. Os excessos de argamassa, que ficam salientes no interior dos vazios verticais ou canaletas, também devem ser removidos. A altura máxima de lançamento permitido é de 3 metros, com uso de adensamento mecânico ou manual, e 1,60 m sem adensamento, com obrigatoriedade da existência de janelas de visita ao pé de cada coluna a grautear. No adensamento manual, deve-se usar haste metálica de diâmetro entre 10 e 15 mm e de comprimento suficiente para atingir a base do furo a preencher. Não se deve utilizar armadura para esta finalidade. As colunas e canaletas horizontais devem ser molhadas imediatamente antes do lançamento. Deve-se armar as canaletas conforme as especificações de projeto e em seguida executar o grauteamento.